Amém. Madrugada passada eu estava orando e lendo a palavra e me saltou os olhos. Uma palavra lá em Provérbios, 28:9, que diz o seguinte: aquele que desvia os ouvidos da lei do Senhor, até sua oração é abominável. Aí eu pensei, meu Deus, a maioria não conhece bem a palavra de Deus. Então, será que a maioria tem a oração abominável? Na realidade, a falta de conhecimento, ela também cria uma barreira entre nós e Deus. O que o Senhor Jesus fala? Que o povo perece por falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo diz que a nossa oração tem que ser com entendimento. Até o nosso culto tem que ser racional. E é uma coisa difícil de se ver, sabe? De se fazer. Por quê? Porque nós somos carregados de emoções, nós somos carregados de partidarismos, de preferências, e tudo isso atrapalha a enxergar com clareza aquilo que Deus deseja para a nossa vida e até a nossa oração. Então, orar a Deus, sem o conhecimento da palavra, é um perigo. É ou não é verdade um perigo? É um perigo. Porque a própria palavra diz aqui, olha que tremendo isso, É abominável ao Senhor aquele que desvia os ouvidos de ouvir sua lei, a sua oração. Então, uma oração que é feita sem conhecimento, sem entendimento, corre risco, igual tinha antigamente uma música aí no mundo, muitos anos, que falava o seguinte, não sei se era o de Croc que cantava, ou se era o Bezerra da Silva. Quem se lembra desses pagodeiros meio engraçados antigamente? Que dizia que o camarada, crente que estava rezando, mas estava falando mal de Deus. E era verdade isso. Então, a nossa oração com entendimento é uma coisa. Por quê? O que a gente entende ser a oração? O Senhor Jesus, ele nos dá o modelo de oração, que é o Pai Nosso. Mas nós fizemos aqui uma série de mensagens com relação ao Pai Nosso, Quem se lembra aí, E para trazer entendimento sobre aquele modelo de oração. O que significa Pai, por que chamamos de Pai, porque falam, venha a nós o vosso reino em primeiro lugar. Então, tudo aquilo ali, o Senhor Jesus traz um modelo para a nossa vida. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós estamos dando uma resposta a Deus daquilo que nós conhecemos dele e da palavra dele. Estou sendo claro aqui? A minha oração, ela na realidade é uma forma de conversa, e essa comunicação ela sai de um conhecimento que Deus me deu para que eu mesmo fale com ele, transporte para ele aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Toda a palavra de Deus é movida por oração, todos os servos de Deus, profetas, e o apóstolo Paulo fala assim: depositar nele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então, eu tenho uma ansiedade, se a ansiedade está sendo movida por alguma coisa, eu tenho que colocá-la diante de quem? De Deus. Mas como eu coloco ela diante de Deus? Então, nós temos na Bíblia vários exemplos, vou pegar apenas dois, vários exemplos de homens que fizeram intercessões tremendas, poderosas, para uma nação, e Deus ouviu. Mas se a gente olhar bem como eles começam a oração, parece uma poesia e uma declaração até legal, sabe, baseado na palavra. É interessante que, quem já leu o livro de Jonas aí? Me veio a memória agora aqui. Quando Jonas faz a oração, que ele está lá no ventre do peixe, que passou 3 dias e 3 noites, Jonas, sabe o que ele fez? Eu não sei se ainda usa isso. Ctrl+C e Ctrl+V. Ele pegou pedacinhos de salmos e fez a oração dele. Fala com a pessoa que está falando disso, é que é esperto, gente. Não é verdade? Ele pegou pedacinho, porque na realidade, no momento de sufoco, às vezes você nem sabe que vai orar. Então, ora a palavra. Que Deus vai ouvir, porque é a palavra de quem? E se é a palavra dele, é a chave para a sua vitória. Amém? Então é importante ter esse entendimento, conhecer para poder orar. Quem já viu gente
orando, meu Deus do céu, hein? Salmo 91, né? Pega ali, copia, né? Aquilo ali, ora, beleza, vai. Porque, na realidade, quando você não tem conhecimento, a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o quê? O tempo da ignorância. Porém, entretanto, contudo, todavia, né? Aquela conjunção adversativa que a gente repete sempre, acho que de português eu só sei isso. Na realidade, quando nós cometemos erros, o Senhor Jesus ele fala muito claro com isso, eu quero compartilhar com os irmãos, nós vamos ler aqui a mensagem. Ele diz assim: aquele que não sabe a vontade do seu Senhor e comete erros, vai receber açoite. Poucos, mas vai receber. Quem já ouviu essa mensagem aqui? Jesus ele fala, agora aquele que sabia e fez diferente vai receber muitos açoites. Porque em Levítico fala isso. Né? Porque os açoites eram dados segundo a culpabilidade do transgressor. Então, eram muitos ou poucos açoites. Mas Jesus falou que mesmo não conhecendo a palavra de Deus, fez errado, apanha. Vou fazer uma pergunta bem clara aqui. Quem aqui não conhece pessoas que, mesmo não conhecendo Deus, faz coisa errada e se dá mal? Levanta a mão. Quem aqui que antes não conhecia a palavra de Deus, fez a coisa errada e colheu algumas coisas ruins? Apanha do mesmo jeito. Fala com a pessoa, você apanha de qualquer jeito. É ou não é verdade? Jesus falou isso, gente. Está lá em Lucas, né? Ele fala o seguinte, olha só, o servo que sabia, ele fala isso para o judeu, tá? Porque o judeu sabia muito bem que ele estava falando sobre açoite, porque a culpa era punida com açoite, entendeu? Então, às vezes, davam 3, 5 açoites, mas tinha uns que levavam 40 açoites. Por quê? Porque sabia da vontade, você conhecia a lei, então não tinha desculpa. Agora, não conhece, aí o tratamento é outro, mas de qualquer forma vai colher. Então, todos nós erramos, vacilamos no tempo da ignorância e pode ter certeza que nós colhemos coisa ruim ou deixamos de colher coisa boa. Então, a nossa oração também tem que ser baseada em conhecimento, para que o Senhor possa nos abençoar. E aí ela ter todo o seu potencial. Deu para entender bem? Você pode extrair, sabe? Jesus ele fala assim, todo mundo conhece João 10:10. Na segunda parte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida abundante é direito do crente. Mas muitas vezes a gente não consegue alcançar, porque a gente se nega a dar ouvido à palavra de Deus. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, fala mal, alguma coisa, ou faz alguma atitude, e aí a gente, quando está numa boa, sem ninguém fazer nada com a gente pensa assim, eu não sei como é que fulano não consegue perdoar, mas quando é contigo é diferente, não é verdade? É ou não é, gente? Né? E aí, às vezes, faz alguma coisa contra a gente, e aí, tudo bem, uns dias atrás aí, né, fizeram algumas atitudes, eu fiquei chateado na hora, falei, Senhor, olha lá, sem justiça. Aí, depois eu falei, não, Senhor, não que a tua palavra diz, tua palavra fala o quê? Que eu devo fazer o quê? Amar os inimigos e até o quê? Orar. Então, perdoa aquele infeliz. Não é? Não mata aquele desgraçado, não aquela peste ruim, não. Até a gente conseguir orar melhor. É ou não é verdade? Mas eu já começo a orar com entendimento. E aí o mal se dissipa do teu coração e você não pode ficar trazendo para você, se punindo por algo que alguém fez. Estou sendo claro aqui? Que quando você tem... Alguém já ouviu falar isso aí em vários lugares, parece clichê, mas né? Aquele que fica com ódio não perdoa, é como se tomasse uma gota de veneno todos os dias. É verdade. E você fica com raiva do outro, você traz o outro para dentro de você. Ao invés de você se livrar, tu fica com o outro do teu lado. Quem quer se livrar de problema aí? Então, perdoa em nome de Jesus. Não é? Deixa embora, liberta em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra diz isso. Quando você ora na palavra, o Espírito Santo, ele ama. E aí nos abençoa. Glória a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão de crédito. Tá? Quem quer crédito aí, né?
Quem está com dívida, eu tenho uma negociação aí do governo, não sei se funciona, mas vai funcionar. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre crédito na oração. Amém? Então, abra a palavra de Deus em Neemias, né? Separei algumas palavras aqui, a oração dele, capítulo 1. Neemias. Versículo 1 a 6. Amém? Então, ótimo. De 1 a 6. Glória a Deus. Vamos lá? As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu as palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E olha só o que ele diz. Ele diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Feche teus olhos para a gente orar e agradecer ao Senhor por essa mensagem, amém? E pedir que fale no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, e agora te pedir mais uma vez que o Senhor nos use como um canal totalmente desobstruído, Senhor, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vemos aqui que essa história de Neemias é um estadista, Neemias, ele foi um governador, e ele, nesse momento aqui, era um dos oficiais do rei. E lá era um reino central, era rei dos reis, né? Vamos colocar assim. E o povo ainda estava no cativeiro, mas já estava próximo de ser liberto. E Daniel também faz uma oração próxima a essa época aqui, também nos mesmos moldes. E Neemias, ele estava bem, ele era, por exemplo, como oficial na realeza, morava num local bom, ele e a família dele estavam bem. Mas quando ele ouviu dizer que o povo que estava em Jerusalém, aqui era muito distante, tá? Em Jerusalém estavam em miséria e desprezo, ele começou a chorar, porque era o povo dele, os irmãos dele, estavam lá na dificuldade, na miséria. E a Bíblia diz que ele começou a orar, a jejuar por dias, intercedendo pelo povo. E ele começa a lembrar o Senhor, a Deus, na oração dele. Olha aqui como o conhecimento serve. Ele fala, Deus, olha só, terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele falou o quê? Ele começou a trazer da própria palavra, na memória de Deus, aquilo que Deus havia falado. Deus é um Deus, não é que ama e é benigno para aqueles que guardam os mandamentos dele. Porém, mais na frente, ele fala, agora eu faço confissão dos meus pecados, do teu povo. O teu povo errou. A casa de meu pai errou e nós também, todos nós vacilamos. Então, ele começa a fazer confissão dos próprios pecados. Mas interessante que Neemias estava numa condição boa. Porque a gente pode imaginar o seguinte, tem alguém que está com uma condição melhor, quem está numa condição pior não está em pecado. Não, rapidamente ele entendeu o seguinte, eu estou aqui porque a minha família ouviu. Aqui a história é o seguinte, quando Nabucodonosor invadiu Judá, Deus mandou com que Jeremias avisasse o povo e falasse o seguinte, olha, eu levantei Nabucodonosor para vir e trazer juízo contra a nação de Judá. Então eu vou derrubar tudo. Quem for para a Babilônia vai ser bem tratado.
Quem for negligente, quem for não ouvir essa palavra, vai ficar na terra, vai ficar em miséria ou vai ser morto à espada. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Eu estou sendo claro aqui? Conhecer a palavra, isso traz bênção para a nossa vida. E Deus, olha, Ele é tão bom que Ele espera até a gente abrir os olhos, porque se a gente não abre os olhos, a gente se dá mal. Então, qual era a palavra? Mas aí alguns, até falava, Abacuque mesmo falou o seguinte: Senhor, mas você está trazendo um rei ímpio para poder punir a gente? Fala, porque vocês estão fazendo pior do que ele. Porque o templo em Jerusalém era sinônimo da presença de Deus. Só que por ter o templo não significa que a pessoa é santa. Ou está em justiça? Quem entendeu bem aqui? Quem já viu dentro da igreja cometer erros? E às vezes, a arrogância, que é terrível, né? A gente fala muito da promiscuidade de Sodoma e Gomorra, e realmente, mas a gente fala por analogia, por aquilo que aconteceu com os anjos e quando Ló foi lá. Mas a palavra, com clareza, ela diz lá em Ezequiel 16:49, que o pecado de Sodoma e Gomorra foi soberba, fartura de pão, ociosidade e falta de generosidade com os pobres. Então, não foi só promiscuidade, porque a Grécia era promíscua, o Egito era promíscuo, Roma era promíscuo. Quem está entendendo bem aqui? O mundo hoje é promíscuo, não, acabava com todo mundo de uma vez. O que mais a gente vê é o quê? Promiscuidade sexual. Mas não era só isso, isso também é punido. Mas a punição maior de Sodoma era a soberba deles, olhar de cima para baixo, né, para os outros, e não ser generoso. Está lá, depois você olha lá em Ezequiel 16:49. Então, conhecer a palavra é fundamental para a gente não se dar mal. Então, o povo que estava em Jerusalém, que não obedeceu, que não foram para o cativeiro, ficaram em miséria. Então, eles estavam em miséria por quê? Porque eles desobedeceram. Mas Neemias não fez nada para estar bem. Porque não foi ele que escolheu ir para a Babilônia, foi a família dele. Por 70 anos atrás. Deu para entender bem? Então ele entendia, não, se eu tivesse lá, de repente eu teria ficado e me dado mal. Então o que ele fala? Eu pequei, a casa do meu pai, todo mundo pecou. Então agora eu estou orando, Senhor, né? E aí você vê Daniel faz a mesma coisa. Gente, Daniel faz a mesma coisa, coisa maravilhosa. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, você pode orar em cima da palavra e você não vai enganar a si mesmo. Quer ver Daniel, capítulo 9? Abre lá para a gente poder dar uma olhadinha, que é bom porque estavam na mesma... igual o pessoal fala, a mesma vibe, né? Pertinho ali um do outro, né? Olha o que diz aqui, olha só. Versículo 4, tá? Não, pera, no 2. No ano primeiro, capítulo 9, versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto a Deus para o buscar em oração, em rogos e jejum, e pano de saco e cinza, igual a Neemias. Agora Daniel estava mal? Daniel era governador, gente, da Babilônia. Deu para entender bem? Era uma lenda viva, tanto que Deus fala para o profeta Ezequiel, ele fala o seguinte, olha, né, fala isso mesmo, que Daniel, Jó ou Samuel tivesse diante de mim orando, eu não pouparia esse povo. O que significa isso? Daniel era vivo e era uma lenda viva. As pessoas já profetizavam dele, ele vivo. Né? Flávio José, que é um historiador, ele diz o seguinte, que Daniel passou por vários reinos e sem dar problema nenhum, e todas as profecias deles aconteceram. Tremendo, né? Mas olha só como é que ele olha, e olha o quilate desse indivíduo, né? Como ele, vamos colocar assim, né? Diante de Deus. E ele começa a orar, e ele orei ao Senhor. Versículo 4. E confessei, fez o quê? Confessei. E disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também todo o povo da terra. Olha só que coisa maravilhosa.
Aí ele fala no 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o que é isso? A vergonha, o corar de rosto, em algumas coisas. Então, olha só, Daniel, ele coloca diante de Deus, lê a palavra, clama pela misericórdia de Deus e fala, eu vou ter que confessar o meu pecado. Mas interessante é que no livro de Daniel, em lugar nenhum da Bíblia, você vê Daniel errando. Estou sendo claro aqui, gente? Você não vê Daniel vacilando. Em momento algum, a Bíblia aponta defeito em Daniel. Ele já novo, a Bíblia diz que quando ele foi para lá, né, novinho, que foi colocado lá na corte, a Bíblia diz que ele se assentou no coração dele não se contaminar com as iguarias do rei, meu Deus. E durante toda a sua vida, ele já era um octogenário aqui, e durante toda a sua vida passou por vários reis, ele servia a Deus com integridade e servia também aos reis com integridade. Nabucodonosor amava Daniel, Dario amava Daniel, olha só. Porque a Bíblia diz que os sátrapas, né, os encantadores, aquele pessoal que tentou, os outros ministros que tentaram colocar uma casca de banana para ele escorregar, vamos colocar assim, que procuraram na vida dele alguma coisa que o acusasse de acordo com o serviço que ele tinha ao rei, e não encontraram nada. Eu quero falar com você aqui, crente, agora em nome de Jesus. A sua conduta no teu trabalho, naquilo que você faz, glorifica o nome de Deus ou envergonha o nome do Senhor. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Aí tem gente que fala, crente preguiçoso, meu Deus, misericórdia. Tem gente que fala assim, aquele crente ali não pode contar com ele. E aquele crente é fofoqueiro. E alguém já viu falar isso? Aquele crente ele é rebelde. E aquele crente ali é responsável. Olha o exemplo de Daniel aqui. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. E depois quer ser abençoado, não. E essas pessoas procuraram em Daniel um defeito dele no serviço com relação ao reino. E o rei era ímpio. Era ou não, gente? Nabucodonosor não era servo de Deus, não, gente? A Bíblia chama Nabucodonosor de meu servo, de Deus fala. Hein? Fala que era meu servo. Mas ele era um rei cruel, assassino, ele era, era politeísta, idólatra. Mas Daniel não queria nem saber, eu vou fazer a minha parte. Fala com o irmão que está falando, seja inteligente. Cada um que faça a sua parte com Deus, faça a sua com as pessoas e com Deus. Amém? Não importa se o outro é desonesto, eu que tenho que ser honesto. Não importa se o outro é grosso, eu que tenho que ser solícito. Amém? Não importa se o outro é corrupto, eu que tenho que ser sincero e íntegro. Não importa, problema é das outras pessoas. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Aí o crente vai e cai na pegada do diabo. Quando a Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades e eu vou e falo mal. Eu estou a favor da palavra ou contra? Aí depois eu quero orar ao Senhor, sem entendimento. Ó, se alguém aqui falar não sabia, mentira, hein? Porque eu falo aqui. E não é a primeira vez, não. Aí problema é teu, hein? E aí piora a tua situação, tá? Amém? Eu falo aqui, ó, tem que perdoar, tem que orar, tem que honrar, tem que agradecer. Fala ou não fala, gente? Amém? Então aí não é comigo, é com Tuga, né? Glória a Deus, né? Então você vê que Daniel conseguia ser fiel a Deus e fiel no serviço dele. Seja em qualquer lugar que você trabalhar, no executivo, legislativo, judiciário, se você é policial, se você é juiz, se é promotor, se é empresário, não importa onde você estiver, você pode glorificar o nome do Senhor na tua vida. Amém? Só vão olhar você, meu Deus, é diferente. É diferente mesmo. Glória a Deus. E aí a sua oração ela vai suave. Sabe por quê? Porque nós nos comunicamos com Deus de várias formas, né? A oração é uma delas. Porque nós nos comunicamos com Deus com as nossas atitudes, porque Ele vê. Nos comunicamos com Deus com o nosso sentimento, porque Ele também vê. Vê ou não vê? Com as intenções dos nossos pensamentos, Ele também vê, e com o nosso pensamento. Então, são várias formas de comunicar com Deus. Só que a oração é a oração com entendimento, conhecimento. Essa nos traz crescimento. E Deus fala, está crescendo. Está grandinho. Deu para entender bem? Eu já posso trazer mais revelações para Ele.
eu já posso abrir os olhos, agora ele já pode ajudar outras pessoas. Porque, como eu falei, a oração é uma resposta que eu dou a Deus daquilo que eu conheço Deus e que eu entendo da palavra dele. Fala comigo assim, a oração é uma resposta que eu dou a Deus do que eu conheço dele e da palavra dele. Quanto mais você conhece, mais você se baseia onde? Na palavra. E aí a tua oração vai ser mais eficaz a partir do momento que você conhece mais. Então você vê aqui que a oração que ele faz é uma oração com sincera humildade. Essa oração que Neemias fez declarando a culpa dele e que Daniel fez declarando a culpa dele, gente, pelo amor de Deus, na história você vê que esses homens têm livros dele na Bíblia, porque foram exemplos. Então eu não chego nem aos pés de nenhum deles. Como é que eu posso chegar diante de Deus, orar cobrando? Esses homens não cobraram. Eles colocaram as súplicas. Deu para entender bem? Olha só coisa. Não, Deus tem que fazer. Quem já viu gente falando assim? Não, gente. Deus tem que dar uma cacetada no indivíduo desse. Como é que vai chegar e colocar Deus na parede? Não, olha o tamanho da gente, pelo amor de Deus. Amém? Então, olha, uma oração humilde, uma oração, sabe, sincera, mas humilde, por isso estavam nessa condição aqui. Tá. Entendeu? Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai me dar, sabe, munição, vai me dar capacidade para que eu possa me expressar com Deus da maneira que Deus deseja ouvir. Então, a gente voltando lá em Provérbios, por isso que Provérbio diz, aquele que desvia o ouvido da palavra, até a sua oração é abominável. Abominável quer dizer que Deus rejeita, sabe? Não quer. Amém? Então, quanto mais você conhece, mais você ora na palavra, e aí Deus vai te ouvir e vai ficar feliz. Sabe por quê? Ah, mas eu não conheço. Quem sabe ler? Levanta a mão aí. Eu não conheço porque eu não quero. Sinto muito, né, companheiro? É ou não é? Não conhece por quê? Não quer. Você vem ao culto, aí há uma palavra aqui que nós estamos lendo, nós lemos duas horas, o início de oração de dois homens, né? De dois homens, e esses homens, ícones na Bíblia, separados por Deus para salvar nações, abençoar pessoas, e aí eu não tiro esse exemplo. Então, chegar diante de Deus, eu chego como? Com sincera humildade e com conhecimento da palavra. Aquilo que eu vou orar está de acordo com a palavra? Eu preciso entender isso. Olha só o que Daniel fala. Eu lendo, é interessante. No ano primeiro do reino da linha, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de se acabar as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos, já estava terminando. Então ele baseou a oração dele aonde? Na palavra, na profecia do homem de Deus. E aí ele falou, Senhor, está aqui, ó. E a história conta que ele pegou essa profecia e levou para Dario, tá? Ele levou para Dario, né? Mostrou lá, falou, aqui, ó. Essa palavra é para o Senhor. Né? Amém? Porque até para fazer uma petição, você tem que ter conhecimento. Você fizer uma petição, né? Quem, né, tem doutores aqui, e a petição ela tem um rito. Né? Tem uma forma para poder ser feito. E se você não enquadrar direitinho ali, você não vai o quê? Receber. Na Justiça do Trabalho é até engraçado isso, né? Quem trabalhou aqui já entrou na justiça contra alguém, né? Legal. E aí, quando você é mandado embora, ou você não concorda com a tua indenização, você vai procurar um advogado para ele poder fazer a petição. Aí o advogado ele vai, né, seletíssimo, faz aquela peça. E na peça ele coloca férias, 13º, né? Fundo de garantia, hora extra não trabalhada. Deu para entender bem? Digamos que alguém não gozou de férias, mas o advogado não coloca. O juiz não vai dar.
Mas é direito, mas você não pediu. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Tiago fala que não recebe porque não pede. E quando pede, ainda pede mal. Entendeu como é que o conhecimento da palavra faz diferença? Amém? Amém? Então, conhecer a palavra vai te dar, sabe, um outro nível para que você entre na presença de Deus e seja abençoado. Quando a gente ora o Pai Nosso, né, procura entender o Pai Nosso. Não como Jesus falou, vã repetição, porque tem gente que decora, igual a irmã falou ali, decorar o salmo não vai adiantar, não é decorar, é sentir, é entender, compreender, para que Deus possa trazer a luz para você isso. Glória a Deus. E como o Senhor Jesus fala, não adianta alegar não conhecer a lei. Se você não conhecer a lei, não vai isentar você de não receber ou então receber alguma coisa ruim. A minha e a sua oração tem que ser baseada, como esses servos aqui, na palavra de Deus. E por que que o Senhor falou, tem que orar no meu nome? Aqui eles se valiam do que estava escrito pela lei de Moisés. Né? Mas agora nós baseamos a nossa oração principalmente em quem? No nome de Jesus. Por que no nome de Jesus Cristo? Por que eu tenho que orar no nome de Jesus? Porque, olha a oração dele. Senhor, nós pecamos, eu pequei, vacilei, a gente não tem condição, a ti pertence a honra, a glória, a justiça, e a nós a vergonha, o corar de vergonha. A confusão de rosto. Então, eles se colocavam diante de Deus como indignos para poder receber aquilo que Deus queria dar. Glória a Deus. Amém? Amém? Então, por que agora o nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é o único digno pelo qual nós podemos entrar no trono da graça. Então, o nome dele, como eu falei de crédito, o nome dele tem crédito para que eu possa, Senhor, eu estou orando, estou pedindo, mas sou pecador, mas eu estou orando, sabe no nome de quem? De teu Filho amado Jesus Cristo. E aí o crédito do nome dele vai trazer a bênção que você precisa. Então, não é só uma coisa mecânica, Senhor, em nome de Jesus. Não. Não é mecânico, não. Quando você fala no nome de Jesus, você está falando assim, é na autoridade, no crédito, no poder que tem esse nome. Isso tem que ser consciente, meu Deus. Por isso, algumas orações, elas não acontecem como deveriam acontecer, mesmo sendo da vontade de Deus. Porque falta esse entendimento, essa iluminação no fundo do coração. Interessante que Pedro, quando ele está subindo, né, para orar, a Bíblia diz lá em Atos, acho que é Atos capítulo 3 ou 4, não me lembro, e tem um coxo, né? E o coxo, ele olha para o coxo está esperando lá receber alguma moeda, olha para ele, para João, e fica estendendo a mão, ele olha para o coxo e fala o seguinte, não tenho prata, não tenho ouro, quem conhece essa mensagem aqui? Então tá bom, vou ser rápido. Então, mas em nome de Jesus Nazareno, né? Eu te digo, levanta aí, anda. Em nome de quem? Jesus Nazareno. O coxo, na mesma hora, fica de pé. Deus usa Pedro, faz grandes maravilhas, várias outras. Mas aí o povo corre para Pedro. E começa, né, ficar atônito. Aí eles falam, calma aí, gente, por que vocês estão assim atônitos? Aí ele fala assim, como se minha virtude ou santidade eu tivesse feito isso. Mas não foram. Foi a fé no nome de Jesus fez o nome fortalecer esse. Pedro sabia exatamente o poder que havia no nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E nós precisamos buscar isso na nossa vida. Não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que você quer, porque tem coisa que Ele não vai fazer porque Ele não quer. Mas naquilo que Ele deseja já fazer, e você pode até mudar o curso em algumas situações, quando você ora realmente no nome dEle, entendendo o seguinte, é porque no nome dEle tem crédito, eu não tenho, mas Ele tem. E Paulo disse que porque Ele herdou o nome que está acima de todo nome, Ele deu esse nome à igreja, para mim e para você. Então, entender que nós não somos dignos, mas por causa do nome de Jesus, nós podemos entrar no trono da graça e receber o que nós pedimos. Amém? Quem entendeu bem essa mensagem aqui? É muito importante a gente obter esse conhecimento. A oração, ela com conhecimento, ela vai te dar
um poder tremendo. E você vai fechar com chave de ouro, orando em nome de Jesus, porque ele tem crédito. Ele fala, tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, segundo a sua vontade, eu farei. O próprio Senhor Jesus Cristo faz para você. Então, a oração, entenda bem, não desvie os ouvidos da palavra de Deus. Coloca aí, Provérbios 28, 9, eu acho que é isso mesmo, porque para a gente não esquecer isso. Buscar orar sobre a palavra é muito importante para a minha vida e para a sua vida. É isso mesmo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, é importante a gente entender uma coisa. Esses homens aqui oraram, não eram os necessitados. Oraram pelos outros. Mas não se colocaram melhor do que os outros. Deu para entender bem? Foram iguaizinhos aos outros. Se colocaram para Deus, Senhor, eu estou igual ao povo, sou a mesma coisa. Nós pecamos, nós erramos. Mas ouve aí a nossa oração segundo a tua longanimidade. E hoje nós oramos em nome de Jesus. O que você está orando está dentro da palavra? O que você está orando prejudica alguém? Então é importante a gente entender isso, aí você vai orar e Deus vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. Amém? Não vai orar para matar ninguém, né, gente? Gente não mata não, mas quebra a perna. Como é que é isso? E é tão interessante isso, é tão fininho, né? Vamos colocar assim, tão sensível isso, que a palavra de Deus diz assim, ó, quando o teu inimigo tropeçar ou cair, isso é terrível, hein? Não se alegre, para que Deus vendo não desaprove você. Deu para entender como é que é importante a gente conhecer a palavra? Alguém pensa que engana Deus? Não engana Deus. Então, olha só, presta bem atenção. É só que pelo Espírito Santo mesmo, né? Estava conversando com a irmã aqui outro dia a respeito de algumas coisas, e deixei o tempo passar, e depois ela me chama e fala o seguinte, pastor, eu vou ser sincero com o senhor. Se Deus não abrir os nossos olhos, a gente cai na história dos outros. E ela chorando, né? Falando comigo isso. Falou, eu estava pensando errado, mas foi Deus que abriu os meus olhos. E o Espírito Santo abre os teus olhos quando você tem vontade de querer saber a verdade. Agora, se você não quiser saber a verdade, ele também não vai mostrar para você. A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça vai ser farto, mas só quem tem fome e sede de... Se você não tem fome e sede de justiça, se você quiser continuar a ser enganado, você vai ficar enganado. Eu vou falar 10 mil vezes a palavra, outra pessoa vai falar, vai cansar e você não vai ouvir, porque você não quer. Sabe qual é a condenação? Para a gente encerrar, Jesus falou assim, ó, olha o que ele diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 19, ele diz assim, porém, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quem ama as trevas nunca vai receber a luz. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Você pode, igual eu, você, a gente pode estar todo enlameado, a gente pode estar todo sujo, pode estar nas trevas, mas se a gente desejar sair de lá, Deus vai estender a mão e vai tirar a gente. Entendeu aqui a diferença, irmão? Isso é palavra de Deus. É a palavra, não sou eu que estou falando, é o Senhor que falou. Então, o amar as trevas é perigoso. O povo que estava, né? Está faltando 2 minutinhos. O povo que estava atravessando o deserto, a Bíblia diz que o que irritou Deus, na 10ª vez, foi que o povo teve saudade das cebolas do Egito. Você tem noção do que é isso? Isso é perigoso. Ter saudade das cebolas. Ah, cebola, que cebola boa é essa do cão, gente? Não, eu nem gosto muito de cebola, quando mais eu corto cebola, lá chega. Né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que esse é o problema. O povo no deserto poderia errar 100 vezes. E Deus ia levantar todas elas. A Bíblia diz que Jesus cair 7 vezes, nenhuma delas vai ficar caída, porque Deus levanta. O que significa o justo? Se caiu, porque não é perfeito.
Mas justo para Deus é aquele que deseja fazer a vontade dele, que quer fazer a vontade dele. Amém? Porque todos nós somos pecadores. Justo é aquele que busca de todo o coração fazer a vontade de Deus. Aí vai cair, Deus vai levantar. Agora, o dia que desejar voltar, aí é outra história. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque você imagina bem, qualquer relacionamento, a pessoa está contigo, e aí pensando em outro, é bom isso, gente? Até dói, né? Ah, mas lá era tão bom, com a outra era tão bom, com o outro era tão bom. O que você vai fazer? Vai para o inferno. É ou não é? Volta para lá então, capeta. É ou não é? Amém? É ou não é, gente? Se a gente tem esse sentimento, você imagina Deus. Deu aqui para traçar um parâmetro aqui, gente? Imagina Deus, que te dá a vida, te socorre, perdoa os pecados, quer te levar para o céu. Aí você, mas lá fora está melhor. Então vai. Então presta bem atenção. O povo errou várias vezes, mas no dia que eles pensaram em voltar, ficaram no deserto. Por isso que a oração tem que ser o quê? Com entendimento. Eu tenho que avaliar a palavra para saber aonde meu coração não está perfeito, para poder me enquadrar. Glória a Deus. Amém? Amém? Não é o que eu quero, não é o que eu sinto, não é o que eu desejo. É o que a palavra de Deus diz. Porque aquele que prefere os seus sentimentos está desviando os ouvidos de quem? Da palavra. E aí até a oração é o quê? Abominável. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Amém? E que mostre realmente o caminho para a minha vida e para a sua, de uma oração perfeita em Cristo Jesus. Não vamos conhecer tudo da palavra, mas o que a gente sabe, coloca em prática. E aquilo que você tem dúvida, pergunta também na palavra, que Deus vai te responder. Glória a Deus. E aí a luz vai iluminar o teu caminho. Não importa os laços que a gente esteja, Deus vai tirar a gente de todos eles. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça agora e conversa com Ele. Fala, Senhor, a nossa dignidade está no nome de Jesus. A nossa dignidade está em Ti, ó Deus. A nossa dignidade, Senhor, está no sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. Então é nesse nome que nós oramos a Ti. É nesse nome, Senhor, no nome todo-poderoso do Teu Santo Filho, que nós oramos, Senhor. Então, olha cada coração que está aqui nessa noite, concede uma iluminação naquilo que teus servos precisam, estão pedindo, as suas necessidades, sejam quais forem, que possam serem atendidos de acordo com a tua vontade, mas que tenham uma petição sincera e humilde, entendendo que nós temos direito, sim, mas esse direito não nos dá o direito de sermos arrogantes, de cobrarmos a Ti como se nós fôssemos merecedores. Não. Tudo isso foi conquistado lá na cruz, pelo nosso Senhor Jesus. Então, Pai, quando os Teus filhos estiverem orando hoje, como diz Tua palavra, estejam atentos à oração que fizerem aqui nesse altar, nesse lugar, para que sejam mais que vencedores, Pai, em nome de Jesus Cristo, sejam abençoadíssimos em tudo que fizerem, em nome de Jesus Cristo. Então, se você tem uma petição hoje, se você tem algo para colocar diante de Deus, venha no altar e com a humildade sincera, fala, Senhor, eu estou orando aqui em nome de Jesus, não fiado na minha justiça ou santidade, mas é no Teu nome poderoso.